Vede quão grande amor é obediência, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos do Eterno. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece ele. Lembrando que o mundo é o corpo, então ele está falando, né? Vede com que grande honra nos tem dado o Pai, basicamente isso, a ponto de sermos chamados filhos do Eterno. A gente antes poderia ser considerado como qualquer coisa, escravo, servo, empregado, sei lá, qualquer coisa. Mas o Eterno trouxe de volta a honra de chamar nós de filhos, filhos do Eterno. Basicamente isso que João está falando. Porque ele entendeu no profundo de que Adão e Eva eles caíram da posição de glória. Isso foi muito feio. Porque através dele o homem entrou no pior estado possível. Mas mesmo assim o Eterno não se importou com as obras dele e trouxe de volta esse cargo de podermos ser chamados de filhos. E claro, né, irmão de Yahushua. Amados, agora somos filhos do Eterno. E filhos também pode ser considerado como escolhido, né? Sendo que ele escolheu todo mundo para salvação, só que as pessoas que se desescolheram para ela. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ele está falando que o homem não sabe o que vai ser no futuro. Mas assim como ele tem entendimento da palavra que diz o que ela é no futuro, é assim ela se concede a ser. Como assim, né? Palavras confusas. Que o Eterno ele não enxerga o aqui e o agora, ele vê o futuro. E no futuro ele já te chama de salvo. E assim como você não sabe se você vai chegar realmente a ser salvo, você já se considera com aquilo que o Eterno já te vê no futuro, salvo. Então quer dizer o quê? Nesse canal o Eterno sabe sim que você tem chance de ser salvo, ele já te vê salvo obedecendo esse canal. Só que você mesmo não sabe. Mas, através desse conhecimento passado agora, você já tem consciência de que você já é. A diferença é que você precisa andar para esse caminho. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Ou seja, qualquer um que tenha essa certeza ou esse conhecimento, vai lá e se purifica para realmente chegar a esse destino. E não faz como as pessoas de Romanos 4 ou outras passagens, aonde simplesmente a pessoa é justificada do além. Pecado não existe, pode fazer o que quiser e tá totalmente liberado a vida aí. Pode beber à vontade, pode se prostituir que tá liberado, o Eterno vai te levar do mesmo jeito. Pode matar, roubar, pode ser a pior pessoa do mundo, pode ser folgadaço demais assim na presença do Eterno, que só porque ele derramou sangue ali você já tá salvo e acabou. Aí você vai ler o resto das escrituras, aí a pessoa que tá fazendo isso ela tá em perigo. Como também ele é puro. Então a pessoa que ela tem esse discernimento, né? Essa passagem que é passada nesse canal aqui, né? Essa instância, assim como ela entende, ela também purifica a si mesmo nessa esperança. Porque o canal está falando que você vai ser salvo, mas nas circunstâncias que você se encontra cheio de pecado, não. Mas você se purifica para chegar a esse estado de ser santo, o estado de dar a vida. Porque a questão é, se você não se tornar espiritual, o demônio vai te torturar. E se você não está espiritual, então significa que você vai sentir dor. E através da dor ele possa provocar uma dor tão forte que você não suporte e acabe negando para parar. Ou seja, é perigoso. Então você precisa se tornar espiritual. E como nesse canal está falando que os espirituais não vão sentir dor, então você já começa a chamar a existência. Eu vou ser espiritual em nome de Yahushua Hamashias. Eu não vou sentir dor em nome de Yahushua Hamashias. Isso daqui já é um conhecimento padrão. E quem é espiritual por não sentir dor, basicamente a tortura é falha. E o que vai acontecer? Agora você vai entrar dentro do jogo. E dentro do jogo que realmente começa um desafio. Porque imagina se dentro do jogo você já começa a fazer alguma coisa muito divertida. Aí você vai parar como? Vai parar somente os espirituais, porque eles têm temperança, autocontrole. E como a pessoa tem autocontrole, significa que ela tem poder de controlar os seus membros para parar uma obra que é errada. Simples assim. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então está falando que qualquer que obedece os demônios é escravo do demônio, ou qualquer que comete pecado é desobediente, ou qualquer que comete pecado é condenado. Pronto. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então está querendo dizer o quê? Que a palavra do Eterno se manifestou ao homem para que ele tivesse entendimento de como tirar o pecado dele, como parar de praticar as obras do pecado. Qualquer que permanece nele, na palavra, não peca. Qualquer que peca, não ouviu, nem o conheceu. Então aqui está vendo por que as pessoas andavam sempre em rebeldia, porque eles não viu e nem conheceram a palavra. O que eles conheceram foi a palavra humana, não a palavra do Eterno. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele está falando que, filhinhos, não sejam enganados por palavras vãs. Quem tem obras ou pratica a obediência é obediente. É obediente ao Eterno. Assim como Yahushua foi obediente ao Eterno.
Então você vê que existe sim pessoas justas e existem pessoas não justas. As justas são aquelas que obedecem sem parcialidade, e as injustas é aquelas que chegam aqui e falam é impossível o homem parar de pecar e usa versículos isolados para basear sua tese. Quem comete pecado é do diabo. Isso por quê? Por que a pessoa é do diabo? Porque aquilo que ela aprendeu não foi com o Eterno, mas foi com quem? Com o diabo. Lembra o que Yahushua disse? Vocês fazem aquilo que aprenderam junto de vosso pai. Basicamente ele está falando que vocês só fazem isso porque vocês aprenderam com Satanás. E eu não faço isso, no caso vocês, porque eu aprendi com o Eterno. Isso que ele está falando. Por isso que ele fala que o pai dele é o Eterno. E o pai dessas pessoas era Satanás, era o diabo, porque queriam satisfazer a vontade do pai deles, que no caso era matar Yahushua. E depois o próprio Yahushua fala que Satanás é homicida desde o princípio, porque nele não tem verdade e ele não pode se firmar na verdade. Então a pessoa que ela obedece Satanás, ela não consegue se firmar dentro da palavra. E ela é homicida e também assassina, né? Homicida porque ela está se matando e assassina porque ela está matando os outros com as obras que ela está fazendo, está ensinando os outros a morrer. Qualquer que é nascido do Eterno não comete pecado, realmente. Quando você se torna nascido do Eterno, você não vai conseguir pecar, é tipo impossível. Por quê? Porque é muito simples. Vamos usar o caso de vocês, né? Não dá para trazer para o tempo de hoje porque vocês não é de hoje, é do amanhã. Mas o de amanhã, que no caso seria vocês, quem ficou no arrebatamento, o demônio ia tentar torturar vocês. E através da tortura vocês acabariam negando. Mas todo aquele que é nascido do Eterno não sente dor. Basicamente isso para vocês entenderem. Porque a sua semente, ou seja, o seu entendimento, permanece nele e não pode pecar, não pode sentir dor, porque é nascido do Eterno. Tá vendo quando a tradução ela é bem feita, você consegue entender o que a palavra está dizendo? Mas agora quando a tradução ela é mal feita, a pessoa não entende nada? Mas adivinha? Vamos lá pro hebraico. Não, isso é brincadeira. Quando a gente tem o Eterno, a gente entende tudo, porque ele conhece a verdade, ele dá o entendimento, ele próprio vem falar pra gente o que isso daqui quer dizer. Não é porque a gente foi pro hebraico, aramaico, latim, beltrano, esperanto, do nada, inglês, alemão, francês. Isso daí não tá mudando nada, continua sendo palavras mortas, humanas. Agora, quando é a palavra do Eterno, aí você entende. Por isso que o que é falado aqui é falado com vida, porque quem tá falando não é a carne, mas é o Eterno. Nisto são manifestos os filhos do Eterno e os filhos do diabo. Ou seja, os filhos do Eterno na hora da tortura não vai sentir nada e nem tampouco vai negar dentro do jogo. E os filhos do diabo é aqueles que estão sendo torturados lá fora e já negou o nome. Negou dentro dos óculos, negou na tortura, ou nem sequer achou o canal. Qualquer que não pratica a justiça, ou qualquer que não pratica a obediência, e não ama a seu irmão, não ama a palavra, não obedece a palavra, não é do Eterno, porque esta é a anunciação que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Isso é verdade, eles ouviram isso desde o princípio. Como também, quando você obedece a palavra, automaticamente você está obedecendo o seu irmão. De qual forma, você se pergunta? De novo, né? Se é que você já não tem entendimento. De que quando você está obedecendo, você está ensinando o seu irmão a obedecer. E quando você desobedece, você está ensinando o seu irmão a desobedecer. Por exemplo, uma mãe, né? Uma mãe que ela tem um mau casamento e ela tem 3 filhas. Aí a mãe, ela se veste, não vou nem terminar a frase, né? Mas ela se veste tipo, de um jeito bem vulgar. Usa aqueles shortinhos bem curtos, aquela camisa top assim, né? Mostrando quase tudo. A filha vai aprender o quê? A ser igual à mãe. Aí a filha vai lá, ela cresce, usa a mesma roupa lá, né? Engraçado que chamam até de piriguete, mas enfim. Usa esse tipo de roupa, se casa com um Zé Ninguém ali. O Zé Ninguém dá um golpe nela ali. Ela tem 3 filhos e segue os passos da mãe. Aí a mãe ensinou a filha usa a roupa curta, a filha seguiu os passos da mãe, simplesmente teve um monte de filho ali. E depois eu vi os hipócritas falando que não é bem assim, de que as pessoas mudam, que elas não são iguais aos seus pais. Aí ficou no arrebatamento, parabéns aí. Aí você vai vendo que quando a mãe ela não dá exemplo em casa, o filho também não vai dar exemplo na rua. Mas quando a mãe ela dá exemplo em casa, automaticamente o filho dá exemplo na rua. Isso quer dizer o quê? Se essa mãe ela tivesse se casado com um homem que preste, né? No caso, um homem que era temente ao Eterno e obediente à palavra do Eterno, automaticamente a mãe também faria o mesmo, porque o marido está obedecendo, a esposa ia obedecer. E pelos dois estar obedecendo, os filhos viriam obedecer também. E lá no futuro, quando eles estivessem maiores, eles teriam o discernimento de procurar o certo, não o errado. Porque a mãe lá, que se casou com o Zé Droguinhas, ensinou os filhos a fazerem o mesmo. Então o que vai acontecer? A filha vai lá também procurar o Zé Droguinha. Aí depois ela aparece grávida dentro de casa e a mãe tem mais um para cuidar, né? E depois essa filha que teve o filho, ela ia se tornar igual a sua mãe.
E o filho ia fazer o mesmo exemplo que a sua mãe. Ia lá com o Zé Droguinha, aparecia grávida dentro de casa e olha aí a família se formando. E é por isso que Paulo fala que se os pais não forem santos, a criança é imunda. Quer dizer o quê? Se os pais não é santo, significa que os pais também são imundos. E a criança vai sair da imundice. E é muito difícil isso para quem não tem discernimento. Qualquer outra pessoa vai achar que eu tô atacando a boa família tradicional brasileira, né? A mãe patriarca toda forte lá que batalha todo dia pelo seu pão. Mas a história não é bem assim. Isso daí é encheção de linguiça, isso daí é ladainha, isso daí é só pra maciar a carne pra pessoa não aceitar o fato de que ela foi fracassada na vida. Na vida, né? Ah, no reino de Satanás ela conseguiu ser fraca. Você vê. Ela tinha tudo pra dar certo aqui e simplesmente tá cheio de cria aí nesse mundo. Não sabe nem como pagar as contas de luz e daqui a pouco tá sentindo pressão a ponto de ter que fazer loucura na rua porque a dívida tá chegando, né? Mas se ela tivesse tido um bom discernimento, tivesse casado com pessoas certas, tivesse a palavra antes de tudo, o Eterno tinha providenciado a vida dela. E essa não é nem a pior parte. A pior parte é a própria mãe não saber que a criança que ela tem é um anjo caído e ela tá cuidando de um demônio. Aí o demônio vai lá e se vira contra ela. Então aí você vai vendo, né, o que acontece com a pessoa quando ela não tem o Eterno. Ela luta pela sua vida, sendo que a vida dela já tá perdida. Por isso que fala, é filho do diabo. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que caso o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Quer dizer o quê? De que Caim, ele era totalmente do maligno, ele tinha o entendimento do maligno, ele tinha as obras do maligno, o demônio vivia por ele e ele conversava com o demônio. O Eterno apareceu para Satanás, ele que era Caim, e nem porque o Eterno estava ali fez alguma diferença. A raiva dele era tão grande que ele queria matar o seu irmão. Só porque seu irmão era obediente e ele não. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo, ou melhor, a carne vos aborrece. Nós já sabemos que já passamos da morte para a vida. Quer dizer o quê? Nós já sabemos que saímos de Satanás para o eterno, porque amamos os irmãos, porque somos obedientes pelos outros. Quem não obedece a seu irmão, o irmão em Yahushua, permanece na morte, permanece com os demônios. Vamos traduzir. Quem não obedece a Yahushua, a palavra, permanece com os demônios. Qualquer que aborrece a seu irmão, ou qualquer que aborrece a Yahushua, é homicida, ou é assassino, ou é louco. E vós sabeis que nenhum homicida é quem tira sua própria vida, tem a vida eterna permanecendo nele. Então tá falando o quê? Qualquer pessoa que não pratica a justiça, qualquer pessoa que não obedece a palavra, é um suicida, basicamente, né? Além de ser assassino, é homicida. Ou seja, tá se suicidando, tá se entregando para Satanás. Conhecemos a caridade nisto, ou conhecemos a obediência nisto, que ele deu a sua vida por nós. Conhecemos a obediência através da obra de Yahushua, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então a mesma obra que Yahushua teve é a mesma obra que também precisamos ter. Se Yahushua morreu em prol do homem, o homem também deve morrer em prol de si mesmo. Que não dá para você morrer pelos seus familiares, né? Bem que eles também precisam fazer o mesmo. Então, se Yahushua morreu por si próprio e a morte dele valeu até os dias de hoje, então você também precisa seguir as mesmas pisadas de Yahushua. Porque, veja, se através da morte de Yahushua trouxe salvação para ele, então se eu seguir o exemplo de Yahushua, significa que vai trazer salvação para mim. Então se Yahushua fez e deu certo, eu vou seguir, né? O mestre tá ali fazendo. E eu tô o quê? Observando. Tô aprendendo com o mestre para poder praticar. Mas a diferença é que as pessoas do canal, elas morreram na carne. Então significa que Satanás não vivia mais na carne deles. E agora o de vocês é morrer de fato na carne, onde a sua carne precisa sangrar. Engraçado que você vê duas coisas em Yahushua, né? Uma é que ele era tanto espiritual como carnal. Ele vivia em espírito, mas estava dentro de um corpo de carne. E o único jeito dele morrer era entregando a carne dele para ser crucificada, basicamente. Digamos que ele estava representando duas pessoas ao mesmo tempo. Ele representava em espírito, porque ele só fazia a vontade do Eterno, mas ao mesmo tempo ele representava uma pessoa que, digamos assim, andava na carne. Não que a Rushua estava pecando, né? Mas que ele estava representando uma pessoa que precisa morrer na carne, né? Porque a Rushua ele foi espiritual e perfeito o tempo inteiro. Mas ele precisou morrer como uma pessoa carnal. No caso, ser torturado. Que no caso é vocês, né? Carnal porque vocês ficaram no arrebatamento. E espiritual porque agora vocês vão morrer em espírito. Não que o espírito de vocês vai morrer, né? Para de ser dramático. Mas que vocês vão morrer sem reagir contra Satanás. Basicamente, se você for analisar mais a fundo ainda, o que o Eterno fez para conseguir derrotar Satanás? Ele não fez nada. Ele basicamente lançou Adão e Eva aqui. Ele fez algumas coisas assim só para preservar a humanidade ali para ela não se corromper por causa de Satanás. E por fim, ele próprio veio nesse mundo através do seu filho. E o que ele fez aqui? Ele começou uma revolução, ele trouxe uma bomba nuclear aqui para explodir Satanás. O que ele fez? Ele basicamente só precisou andar pelo mundo, né? No caso,
as cidades lá de Jerusalém e outros lugares assim. Ele só precisou andar, falar a palavra e curar algumas pessoas. Só isso que ele fez. E por fim, Satanás fez o trabalho de pegar ele, torturar e depois oferecer o seu próprio filho como sacrifício para o Eterno. Você tá vendo que o Eterno não precisou fazer nada para ser salvo. E agora entre vocês também, o que vocês precisam fazer para ser salvo? Dá para dizer que nada, é só vocês ficarem sentados aí na cadeira, jejuando, orando, ouvindo os vídeos e confessando a palavra, e depois o próprio Satanás vai fazer o favor de matar vocês. Então é só seguir a mesma pisada de Yahushua mesmo, não tem como vocês serem enganados, né? Bom, só observar mais. Quem pois tiver bens do mundo, ou seja, quem pois tiver obras desse mundo, e vendo a ser irmão necessitado, lhe fechar o coração, ou o entendimento, como estará nele o amor do Eterno? Isso quer dizer o quê? Quem tiver obras nesse mundo, eu não estou falando de uma pessoa simplesmente ter obras para carne, mas ela é uma pessoa espiritual. Ela tem entendimento para vencer o mundo. E tá vendo o seu irmão necessitado, quer dizer o quê? A pessoa espiritual tá vendo que o outro tá pecando e não faz nada. Não conversa, não dá entendimento, não fala como parar com esses erros, e simplesmente lhe fecha o entendimento para aquela pessoa. Como estará nele a obediência do Eterno? E a Yahushua veio aqui e trouxe o quê? O conhecimento para todos. E ensinou a todos, porque ele era espiritual. E os outros espirituais simplesmente não estão ensinando ninguém. Por isso que esse canal veio existir, né? Porque se vocês fossem depender das outras pessoas, não ia dar certo. E aqui se cumpre a palavra. Assim diz o Senhor Eterno. Eis que eu mesmo irei atrás das minhas ovelhas e a buscarei. Quer dizer o quê? O próprio Eterno tá vindo te buscar aqui, porque se for confiar no homem de novo, não tá dando certo, né? Digamos que eu confiei em Adão e Eva e olha só o que deu. Deixa que eu resolvo isso sozinho, agora confia em mim. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E quer dizer o quê? Filhinhos, não falem da boca para fora que vocês me amam, mas demonstrem o amor de vocês através da palavra, que é a verdade, e com obras dentro da palavra. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante deles asseguremos nossos corações. Então ele está vendo que através da palavra, através das obras da palavra dentro do Eterno, conhecemos que somos dele. E isso assegura o nosso entendimento, o nosso coração. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é o Eterno do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Traduzindo, sabendo que o nosso entendimento nos condena por ter ficado no arrebatamento, maior é o Eterno do que o nosso coração, o nosso entendimento que está nos condenando, e conhece todas as coisas. Então aqui vocês entenderam, né? Quando o arrebatamento tá o coração aí explodindo, faltando pular para fora e falando como você foi burro, você deveria ter feito isso, isso e aquilo. Mas maior é o Eterno que ele vai te dar a escapatória. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com o Eterno. E agora ele está falando para as pessoas no arrebatamento. Antes, está falando o quê? Se o seu entendimento não está te condenando, o maior é o Eterno. Isso porque essa pessoa sabe o que está fazendo. Agora os outros realmente nunca teve tranquilo, né? Meio que a pessoa ela tem a consciência de que ela está condenada, sabe? Só que ela não admite isso. Ela sabe que o que ela está fazendo é errado, mas ela não admite. Ela sabe que vai ter que pagar o preço uma hora ou outra, mas ela não admite isso. Mas sabemos. Todos sabem, todos veem. Não tem nada oculto que não há de ser manifesto. Tá todo mundo vendo, todo mundo sabe. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele. Então ele está falando que tudo aquilo que nós pedimos de acordo com a nossa salvação, isso ele vai fazer. Isso é porque guardamos os seus mandamentos, guardamos a sua vontade e fazemos somente o que é agradável perante o Eterno, perante o que é da vontade do Eterno. E se por acaso você está achando que o céu é puramente escravidão, né, que o homem é obrigado a fazer somente o que o Eterno manda, fica no arrebatamento, vai pro lago de fogo e seja livre lá dentro. O que você acha? Não? Então começa a ser escravo aí porque é melhor do que tá no lago de fogo, né? Pelo menos você tá sendo um escravo feliz. Imagina se você fosse um escravo triste que é queimado no lago de fogo. Então raciocina, né? Mas não que esse seja o caso, né? O Eterno não fez ninguém para ser escravo e é por isso que ele diz, escolhe tu, pois. Eis que perante ti coloca a bênção e a maldição. Que será de você agora? Qual será a sua escolha? Porque se você escolher a maldição, vai pro lado de Satanás, mas se escolher a bênção, olha aí a maravilha e a liberdade. E o seu mandamento é este: e criamos, que obedecemos, no nome de seu Filho, Yahushua Hamashias, ou seja, que obedecemos o Eterno na palavra, no seu Filho, na palavra, e nos amemos uns aos outros, e obedecemos uns pelos outros, segundo o seu mandamento, segundo a sua vontade. E aquele que guarda os seus mandamentos, e aquele que guarda a sua vontade, nele está. Nele quem? Na palavra, no Eterno. E ele nele, e a palavra nele, o Eterno nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, e isso conhecemos que a palavra está em vós, em vocês, pelo Espírito, pelo entendimento que nos tem dado. Então aqui você vai entendendo tudo, é muito fácil, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês não entenderam tudo isso daqui, olha,
Não vou falar nada, entendeu? Não preciso. A consciência de vocês condena tudo, de fato. Mas aqui você tá vendo que, através da escritura, sempre teve o conhecimento do que vocês precisavam ter feito. Mas o que acontecia? Satanás é mais esperto do que vocês pensam. Ele dava desânimo, desgosto, falta de vontade, falta de tudo, para que vocês não lessem as escrituras e não tivessem o entendimento que é passado nesse canal. Porque ele sabe que no dia que você tivesse esse conhecimento, Satanás perdia a guerra, então significa que ele não tinha mais acesso ao seu corpo. E a sua alma saía do estado de condenação para a vida. E o que ele fazia? Basicamente, ele inflamou a palavra com Satanás. Não que ele veio aqui e encheu de mentira, mas que ele pegou o homem para usar contra o homem. Veja bem, para vocês entenderem de uma forma bem simples, como que tudo se repete. Vamos voltar em Adão e Eva, né? De novo, Adão e Eva. E depois Caim e Abel. O que aconteceu? Satanás usou uma serpente para enganar Eva. Quando Eva comeu do fruto, Satanás pulou para dentro de Eva. Aí o que aconteceu? Eva foi usada para enganar Adão. Então você está vendo que Satanás ele sempre usa o homem para enganar o homem. Aí agora de novo, a gente vai lá para o futuro e agora a gente vê Caim e Abel. Satanás dentro de Abel usou Caim para enganar Abel para matar ele. Nossa, verdade, é muito igual, né? A gente vai indo lá pro futuro até chegar ao nosso tempo. Mais ou menos assim, né? Pra não citar tudo nas escrituras, né? Porque senão teria Esaú e Jacó, né? Você vê aí também. Teria Davi e Saul, né? Aí você vai vendo. Disso também tem Eli, onde tinham seus dois filhos que era desobediente. Você vê que sempre na história é sempre a mesma, né? Satanás usa o homem para enganar o homem. E agora o nosso tempo presente, o que aconteceu? Satanás levantou o homem com as escrituras, trouxe a teologia para que todo mundo fosse enganado, e através do homem enganasse o homem. Pronto, né? Você tá vendo que tudo se repete, não tem nada de novo. A repetição tá aí, você vê isso dentro das escrituras. Até mesmo Salomão quase foi enganado com ele mesmo, né? Nossa, o cara era tão inteligente, quase foi para um lago de fogo. Graças ao Eterno que ele se arrependeu, e daí ele teve conhecimento de que o princípio da sabedoria é a obediência ao Eterno. Engraçado, né? O cara precisou ter 1 milhão de QI para entender o mais simples, né? Para você ver que a inteligência do homem também não vale nada. Enfim, aí você tá vendo todas as coisas, tudo se repete, tudo é sempre igual e a pessoa que escolhe que caminho ela quer andar. Evangelho da Estrela tá perdendo o argumento aqui, com certeza, né? Estudar as estrelas não fez nada, ver os sumérios não fez diferença nenhuma. Imagina os maias, então, que eles já sabiam disso. É engraçado que Maia, né? Vocês nem conhecem a história deles. E nem vai ser falado aqui, mas vocês não sabem quem eles são, mas nós sabemos. Eles não é nada do que a história conta, né? Bom, enfim. Aí você tá vendo como que tudo se repete. Pelo menos um povo ali conseguiu ver que a repetição existia mesmo e tentou mudar, mas não conseguiu, morreu. Satanás matou eles, né? E disse deixar aquele calendário lá que, olha só, né? Aquele calendário tá errado. Na verdade, não que ele esteja errado. Os homens que traduziram que tá errado. Ele falava que o fim do mundo seria 2012, mas não era 2012. Bom, vocês vão descobrir quando der o arrebatamento aí, vocês vão ver, né? Como eles estavam certos. Isso é porque era um povo que viu além do que era pra ver, né? Eles entenderam, mas enfim, né? Quem somos nós para falar alguma coisa contra? Satanás encheu de mentira. Então aí você tá vendo aí tudo, né? Tudo tá sendo dito a verdade, tudo tá mostrando aqui, você não tá perdendo nada, né? Só tá ganhando. E basta você escolher o que você quer pro seu futuro. Porque o Eterno tá te mostrando o que você pode fazer e o que você pode deixar de fazer. Ele tá te mostrando o que vai acontecer no futuro, e depois ele tá te mostrando no futuro duas alternativas, né? Como a bifurcação. Sabe o que é bifurcação? É quando a estrada ela tá indo reta e ela se divide em forma de Y. Isso se chama bifurcação. Ou o Tzinho, né? Então aí você tá vendo, né? A pessoa ela tá indo reta, o Eterno mostra o futuro que ela anda, e depois ele mostra direita ou esquerda. Qual lado você vai andar é você que escolhe. Aqui tá apresentando, né, que quem tá ouvindo antes do arrebatamento pode fazer alguma coisa. Ou você faz alguma coisa e vira pro lado do arrebatamento, ou você não faz nada e vira pro lado para ficar no arrebatamento. Aí depois do arrebatamento começa outro caminho, né? Que no caso é essa teia geológica, como dizem, né? A raiz aí, né, da família. Você vê, né, como que funciona. Aí você vai andar nesse caminho, aí você conhece o futuro e sabe que vai ser torturado. Aí da tortura aparecem mais dois caminhos, olha só, né? Um é você não negar o nome, e o outro é você negar o nome e depois o caminho te leva pro Lago de Fogo. O caminho terminou. Aí se você escolhe não negar o nome, aí você entra em outra raizinha, né? Você vai vendo aí, né? É dessa raiz aparece duas escolhas também. Ou você fica parado para você ser salvo, ou você vai viver um pouquinho aí no jogo e morre. Aí você chega o fim. Aí depois chega no céu, né? Que também é o fim. Então daí você vai vendo muitas coisas, né?